Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma gravação do Atipcast e hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial. Mas antes da gente começar a conversar, né, de eu apresentar essa pessoa para vocês, eu queria te chamar para se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilha, pega aqui, ó, seleciona alguns episódios que você gostou, que você se identificou e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, compartilha nos grupos que você faz parte lá no, enfim, em todas as redes, né? E compartilha, gente, porque você compartilhando, você vai estar ajudando essas pessoas a terem acesso à informação e conscientização, que é o que as famílias atípicas mais precisam, é de conscientização e informação. E, claro, acolhimento também, né? Falamos sobre isso aqui também. Então, fica aí o meu convite para você e não deixa de curtir e deixar o seu comentário. Gente, eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, que o meu coração chega e fica quentinho. Quando eu cheguei, eu a vi aqui hoje, meu coração ficou quentinho. Gente, eu tô aqui com essa maravilhosa da Chalma Vicentim, né? Que é uma mãe atípica, é também presidente das Mães Onco e é uma mulher assim extraordinária. Chalma, seja bem-vinda. Obrigada, Cibele. É uma honra, né, receber o convite de vocês. É uma honra poder estar aqui, né, para esse nosso bate-papo. Me sinto muito honrada. Ah, muito obrigada, gente. O prazer é meu. E como vocês já sabem, vamos lá à nossa autodescrição, né? Para quem precisa do recurso da autodescrição, vamos fazer agora. Eu sou uma morena alta com os traços negros, indígenas misturados, né? De 1,69, 1,70. Tenho o cabelo avermelhado na altura do ombro, liso, tá partido ao meio. Hoje eu tô com a blusa Marsala, escrito Espaço do Bem Inclusivo. E aqui no meu fundo tem a cor preta. Tá, eu sou branca, tenho 1,63, magra, cabelo loiro. Estou com uma blusa branca, uma calça jeans e atrás uma cortina preta. Isso. Muito bem-vinda, viu? Chalma, você Obrigada, tem uma viu, história Cibele? muito forte que mexe com a gente. Só da gente, assim, ouvir, assim, sobre você, isso já mexe, assim, com a gente. Não tem como não mexer. Mas eu queria te perguntar a primeira coisa aqui. Quem é a Chalma? Olha, a Chalma é mãe, né? A Chalma é filha, é esposa, é amiga, é companheira. E hoje eu posso falar que eu também sou profissional, né? Porque aos poucos da minha vida, aos poucos eu vou voltando ao mercado de trabalho. É isso. E Chalma, quem era você antes de toda essa experiência, né, que você tem hoje, essa bagagem, né, com a maternidade que a maternidade te trouxe? Quem era você antes? Olha, eu vou te falar que lembrando da minha vida só com uma filha, né, típica, é, a minha vida acho que não tinha muito sentido, porque depois da vinda dos gêmeos, no caso a Manu atípica e o Arthur típico, eu percebo que eu recebi uma missão, né? Eu percebo que eu recebi uma missão e essa missão ela foi se aflorando dentro de mim. E aí eu olho para trás e eu meio que não reconheço, sabe? Porque é como se eu vivesse muito sem sentido, Hum. sem, sem destino. É isso. Você sabe, Chalma, que eu tenho essa mesma sensação em relação à minha vida? Parece que antes eu não tinha, minha vida não, a minha vida era boba, era sem graça, não tinha Uhum, assim algo assim que realmente fizesse valer a pena, exatamente. sabe? Algo assim que dá um sentido realmente para a vida. Eu sinto mesmo, apesar da nossa história ser diferente, né? Mas eu sinto a mesma coisa. Parece que essa maternidade atípica me trouxe, me mostrou a minha missão de vida. Sim.
E parece ser uma coisa meio louca, né? Sim. Que é como que uma coisa que também causa dor, né, vai virar uma missão de vida. Exatamente. As pessoas elas não compreendem, né? Elas não entendem porque é, só quem tem um filho, né, atípico entende que, que não é questão de vir uma criança com problemas, né? Sim, Igual algumas pessoas. No normal, quando elas vêm falar com a gente, elas vêm muito destinadas a falar sobre isso. E aí a gente sabe lá dentro que, na verdade, a gente foi escolhida para receber essa maternidade atípica e isso vai dando sentido, né, a toda a nossa vida daí por diante, né? sim. Mas eu consigo enxergar que para eu chegar nesse nível de entender uma missão, eu passei lá pelas fases do luto. A gente nunca sai das fases do luto, né? Mas assim, a parte crucial lá das fases do luto a gente já passou, né? Porque quando a gente vê mães que ainda estão no início do processo, elas não conseguem ver sentido nisso. E é normal, tá, gente? É normal. Cada um tem seu tempo também, né? Sim, sim. Mas é isso. E, Chama, eu queria que você me contasse como é que foi que chegou, né? Você é uma mãe de 4 filhos, né? Começa falando Uhum, sobre isso até quando chegou a maternidade atípica, né? uhum. Então, eu tive duas gestações, né, interrompidas, aborto espontâneo, e assim, 2 meses cada, né? 2 meses com 1 ano e 1 mês Uhum. eu engravidei de novo, e com 2 meses e 4 dias, essa gestação foi interrompida, né? Foi um aborto espontâneo. E aí eu já nem pensava mais que eu pudesse engravidar novamente. Então, 3 meses depois dessa última gestação, é, sem fazer fertilização, sem, né, tomar um cuidado específico no sentido de fazer exames, sem nada. Eu fazia faculdade e aí me senti mal e fui fazer a ecografia. E aí o médico fala para mim, olha, você tá grávida e são dois. E aí eu falei, são dois. Como assim? Né? Você que já É. teve gestação múltipla, é um susto. E aí ele fala para mim, olha, mas só que tem um detalhe. Só um feto tem batimentos cardíacos, o outro não. Isso significa que só um, né, vai Uhum. nascer. É. E aí tudo bem. Então fui para casa, aquela coisa toda. 1 mês depois eu volto. Ah, mas lembra aquele feto que não tinha batimento cardíaco? Tá aí. Como assim? Ué, é. Uai, não entendi. Não, mas aí você vai ser mãe de gêmeos. Então tá. Com 6 meses, quase para 7 meses, arrumando chá de fralda, eu descubro que um deles tem uma cardiopatia chamada anomalia de Epstein, que é uma cardiopatia bem, né, bem rara, por sinal. E aí começo a fazer todo um acompanhamento no Instituto Cardiológico, porque talvez para a equipe médica havia uma necessidade deles nascerem e ela já ser Uhum. levada para fazer Uhum. uma cirurgia, né, cardiológica. E aí aquilo já foi um baque para mim. Você já pensa mil coisas, mas até aí tudo bem. É, no dia do nascimento dos gêmeos, toda aquela equipe médica, né, é uma equipe maior por conta da Manu ser cardiopata. E aí eu percebo alguma coisa no ar, ninguém me fala nada, mas a gente percebe, a gente Que sente, tem né, alguma Cibele? A coisa. gente sente. E aí, quando eu repousei ali da anestesia, né, que eu cheguei, no mesmo dia, né, que eu cheguei lá na UTI, porque a Manu, né, ela ficou já na incubadora, eu olhei para ela e eu já sabia que eu olhava para a feição dela e eu pensava, não, ela não é igual às outras crianças, Uhum. né? E tentava entender, só que ela é muito pequenininha, eu não conseguia ter esse entendimento. E aí, dentro de mim já falava que ela tinha algo que
bem diferente dos irmãos. Enfim, eu chamo o pessoal lá na maternidade, pergunto e eles, olha, é assim, assim, mas, né? Enfim, eu descubro que a Manu poderia ser ter a síndrome de Down, né? Então, assim, no primeiro momento foi um choque, porque eu realmente não tinha convivência nenhuma, eu não, assim, não conhecia. Mas fiquei ali tentando absorver, meu esposo aceitou muito bem. Ele falou: Olha, já conversaram comigo, existe mesmo essa possibilidade, estamos aguardando o resultado dos exames. Ali nós ficamos 8 dias, né? No hospital, a Manu internada ali na UTI. Quando nós saímos, eu peguei o resultado com uma semana pelo telefone. Só que receber o resultado que a Manu tinha a síndrome de Down foi libertador. Por quê? Porque eu ficava ali, sabia que ela tinha algo, mas eu não tinha comprovação. E vou te falar mais, relacionado ao luto, Cibele, foi muito rápido. Eu vivi o luto esse período do hospital, porque eu não sabia o que eu iria enfrentar, Sim. vamos dizer assim. Quando eu recebi o diagnóstico dela de síndrome de Down, eu lembro como se fosse hoje, foi pelo telefone, ela perguntou, você tá com alguém? Eu falei, não, tô só. E aí eu já, né, até a Uhum. forma dela falar comigo. Aí ela falou, olha, é assim, 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 as especificações do cariótipo. E aí eu peguei, anotei, já pesquisei na internet, já deu. E aí eu lembro que eu chorei e falei assim, Deus, nunca mais eu derramo uma lágrima por causa disso. Isso é um assunto encerrado. Eu vou viver com ela o que tem que ser vivido de hoje por diante. Essa dúvida, essa incerteza acabou. E eu não tive mais luto. Eu nunca tive problema de falar para as pessoas, pelo contrário. Eu que anunciava, olha, tenho uma filha com síndrome de Down, nunca precisei esconder a Manu, sabe? E a partir dali, eu fui entendendo que a gente precisa agir diferente. Ao invés de esconder, a gente tem mais Uhum. é que falar e que cuidar da forma que eles precisam. É É sobre isso. isso. É sobre isso. Então, só para entender, eles nasceram a termo de 9 meses? Sim. E aí aconteceu. Vamos, eu quero saber a história, tá? Aham. E aí, beleza. Aí vocês foram para casa, aconteceu essa situação. En- E como é que foi dali em diante? Então, eles nasceram de 9 meses, nós ficamos um período, né, no hospital por conta que ela ficou ali na incubadora. E aí, quando nós fomos para casa, nós passamos um ano todinho indo e voltando para o Hum, hospital, um ano todo, né? Quando eu chegava com o bebê conforto, eu já pegava e levava o outro. Nessa época, meu esposo trabalhava em 2 empregos, então eu ficava muito tempo sozinha e com o suporte da minha mãe, que é uma rede de apoio, né? Que assim, braço, perna, nossa, que bom que tem é... sua mãe. nossa, posso falar que ela é. Sem ela, eu jamais teria dado conta, né, dessa missão e continua me ajudando, né? Então, eu passei um ano todinho com eles, assim, de voltando para o hospital. E Manuela internou por conta de pneumonia 2 vezes, né? Assim, esse primeiro ano foi muito difícil, foi bem difícil. E precisei voltar para a faculdade, porque eu já tinha trancado um semestre, né? E aí tem um período que se você fica muito tempo, você perde. E Uhum. eu já tinha 80% da faculdade concluída, então foi uma época, uma fase muito foi bem desafiador, porque eu estudava e eu saía do. Quem me rendia no hospital, eu deixava alguém e eu já voltava para a faculdade, né? Sem dormir e tudo. Mas são fases, né, que a gente Uhum. passa. E Manu, assim, Manu teve ali, né, aquelas dificuldades de sentar, né? Foi sentar pouquinho depois do Arthur, sempre o Arthur na frente, né? Mas o Arthur, Manuela via o Arthur muito como um incentivo. Então, Uhum. as coisas que o Arthur fazia, logo ela tentava fazer. E aí eu passei a entender que todos nós
somos limitados. Todos nós, independente de sermos típicos ou atípicos, a gente tem a nossa limitação. E eu sou típica, mas eu não desenvolvo conforme muitas outras pessoas que eu conheço. Uhum. E assim eu comecei a entender que Arthur, típico, ele sempre ia na frente da Manuela, mas a Manuela, ela ia pouco depois, sabe? Ela Uhum. respondia ao estímulo, porque a gente estimulava os dois e um respondia mais rápido, o outro respondia depois. Uhum. E aí isso me serviu muito de base para dialogar, porque às vezes as pessoas me perguntavam: Ah, você tem uma filha com síndrome de Down? Sim, mas ela é doente? Não, ela não é doente, é a condição genética dela. Ela tem uma condição genética diferenciada. Fala para mim, você é igual ao seu irmão? Você é igual à sua irmã? Não. Ninguém é igual a Uhum. ninguém. Então, todos nós somos limitados, temos nossas limitações. E aí, quando você entende isso, você acaba respeitando, Uhum. sabe? A criança que ela é autista, a criança que ela é síndrome de Down. Por quê? Porque a típica, a criança que é típica também vai ser limitada em Sim. alguma situação, em algum momento, em alguma característica, ela vai ser diferente da outra, Uhum. Sim. né? Sim. Então eu comecei a ter argumento para verbalizar com as pessoas e nunca foi problema falar da síndrome de Down. Eu nunca tive essa dificuldade, sabe? Eu nunca tive dificuldade de ter uma filha síndrome de Down. E como é que foi essa vivência do irmão gêmeo com ela? Hoje Olha, eles estão com quantos anos? eles têm 8. 8 anos hoje. Como é que é o entendimento dele em relação a ela? É, o Arthur, ele é apaixonado, né, pela irmã e ela é apaixonada pelo Arthur. Então, o Arthur, ele cuida dela. Eu acredito que na minha barriga, de repente, ele já tinha É. esse mesmo carinho, porque eles dois juntos, assim, é a coisa mais linda. Ele anda de mão dada com ela, né? Ele tem todo um cuidado e assim, sempre que eles começaram a estudar desde o início, né? Eu precisei colocar eles na creche muito cedo por conta da faculdade, porque eu precisava ir para a Uhum. faculdade, então eu passava, deixava eles na creche e ia para a faculdade. Na volta, eu chegava, fazia o almoço, voltava na creche e buscava os dois. Então, o Arthur sempre cuidou dela, assim, desde ali. Eles entraram na creche com 5 meses e meio, então eu percebia já, né, aquela união. E o Arthur, ele tem todo um cuidado, ele ensina ela. E sabe o que que eu percebo? Que Ah, vem deles mesmo, né? Essa, exatamente. porque já até me questionaram com isso, né? Falando sobre meus gêmeos, né? Que o Ben precisa demanda mais suporte, né? E a Sara sempre se colocou nesse lugar, né? De dar Hum, esse suporte para ele. Já me perguntaram, mas isso não é ruim, não, porque você tá. É como se eu tivesse obrigando ela. Eu falei, gente, isso é dela. É dela, é natural dela. Ela vai fazer isso porque é dela. O que que a gente faz, né? Tem algumas coisas, por exemplo, teve uma época que eu tive que mudar eles de sala. Porque aí ela não estava conseguindo sim, separar e ela precisava concentrar. sim, Aí a gente realmente, como mães, né, a gente faz essa distinção. sim, Mas não é que a gente obriga nenhum filho a fazer isso. Não tem como você obrigar uma criança tão pequena a fazer isso, né? É natural deles mesmo. sim, exatamente. E fora que as crianças são lindas, né, Chalma? Elas têm essa questão delas, assim, natural e acaba que, às vezes, os adultos ensinam outras coisas para elas, Sim, né? E elas sim. meio que desvirtuam desse caminho por conta do que os adultos ensinam, né? Eu não sei se com você chegou a acontecer, dizem que é muito comum, mas na creche eles ficaram em salas distintas, né? Uhum. E aí chegou um momento em que eu ia buscar o Arthur estava assim, não estava sentindo bem, a Manu na outra sala estava passando a mesma situação que o Arthur. Da professora falar para mim na sala do Arthur, mas o Arthur hoje não passou bem, ele não tá se sentindo bem, ele tá acuado, tá mole, né?
e eu pegar o Arthur e me dirigir até a outra sala e a Manu tá vivenciando a mesma situação. Lá em casa, muitas vezes, um adoeceu, o outro adoeceu Sim, junto. Então, a gente não obriga, a gente que é sim, mãe gemelar, a gente não é, obriga um filho a cuidar do outro. sim. Isso é deles, é um instinto que, É. que, que nasce dentro deles. Desde a formação ali, que já estão juntinhos, né? Exatamente, exatamente, é isso. E, Chalma, como é que foi que chegou esse último diagnóstico da... Mano, como é que foi isso? Então, é, 2023 eles estudavam e a Manu começou a reclamar de dorzinha na perna, né? Ah, não quero ir, não vou para a escola. E aí ela é meio dengosa, né? Porque ela é um pouquinho dengosa e aí ela, colinho, colinho, não quero andar. E o Dow, ele tem uma estrutura, né, que eles são muito frouxidão ligamentar, né? Eles fazem uma abertura, né? E aí a Manu sentava assim no rack e tinha um espaço e ela colocava as perninhas assim, todas assim, as duas perninhas lá dentro. E aí eu percebi que umas duas vezes ela não saía, porque ela não conseguia mexer. E aí começou a ser recorrente, né? Dela falar assim, ah, colinho, por conta das pernas, estavam doendo. Só que existe a dor muscular. Então, a gente acaba não se atentando muito, porque você fala assim, a criança, ela tá sentindo ali uma dor muscular, é normal, né? Só que começou a ficar recorrente. E aí, além disso, outros sintomas, né? Tipo, ela sempre foi mais gordinha que os irmãos. Então, ela começou a emagrecer assim do nada, assim, questão de dias. Eu senti que ela perdia peso, mas a barriguinha ficava levemente estendida. E aí eu falei, nossa, a Manu tá ficando assim, com a perninha fina, barriguinha assim inchada, né? Já não é um aspecto saudável, porque antes ela era mais cheinha, mas você percebia que, porque ela realmente, a alimentação, ela comia bem mais, né? Ela não come doce, ela tem muita seletividade, mas ela comia muita Uhum. comida. E aí essa questão do peso e ela tava anêmica, anêmica. A boquinha dela tinha, né, uma cor de anemia, o olho. Isso questão de 15 dias. No máximo, não levou nem isso tudo. E aí a Manu, ela não fica sem comer, ela não ficava sem comer comida, assim, de forma alguma. E eu lembro que ela ficou 2 dias, assim, recusando a comida. Não tinha febre, não tinha gripe, não tinha nada anormal, Cibele, nada anormal. Só que você vai juntando um sintoma com o outro e aquilo já vai te causando uma preocupação, porque você Uhum. percebe que, assim, a criança tá bem, tá brincando, não tem febre, não tem gripe, não tem tosse, não tem diarreia, não tem vômito, mas você olha as características físicas dela, né? Só que é tudo num espaço muito curto de tempo. E aí, para finalizar, é, ela amanheceu com o rostinho inchado, assim, quadrado. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Ou foi uma intoxicação alimentar, ou um bicho que picou. E aí Uhum. fiquei ali tentando, né, entender. E eu lembro que eu fui falar com ela, ela estava com a minha mãe, porque a minha mãe reside embaixo, eu resido em cima. E ela e a minha mãe são, né? Lá em casa é como se a mãe dela fosse a minha A mãe, sua mãe. né? Ela ama minha mãe de paixão. E aí eu fui falar alguma coisa com a minha mãe e fui me despedir dela. A minha mãe reside sozinha embaixo e elas ficam muito juntas. Aí eu fiz assim, ó. Sabe quando você pega aqui? É porque aqui eu não dou conta, eu não consigo. Sibeli, quando eu peguei aqui, tinha 2 dias que eu estava notando o rostinho dela diferente. Quando eu peguei aqui, eu senti como se fosse duas salsichas, assim, ó, inchadas. Só que você não via externamente. E aí você tinha que apalpar. Quando eu peguei, eu olhei para minha mãe e falei: Mãe, vem cá. Mãe, você já olhou a feição dela? É, já tem uns dias que eu tô para te perguntar. E minha mãe falou: Chalma, tem exatamente desde que a gente percebe que ela tá com o rostinho inchado. Só que, assim, é um inchado que podia ser uma intoxicação alimentar. Uhum. Não é um inchado de uma pancada, nem nada
grave, né? Uhum. Típico disso. E aí eu falo para minha mãe, quando eu coloco aqui os dedos da minha mãe fala: Meu Deus, será que é uma cachumba de um lado e do outro? Porque quando se apalpava, você pegava nitidamente, assim, você sentia como se fosse uma salsicha de um lado e do outro. E aí isso no sábado à noite. No outro dia, minha mãe fala: Eu vou levar ela para consulta com meu esposo, né? Você segue, a gente tinha uma reunião de família, e aí você segue para essa reunião com as outras crianças e eu vou com ele, e depois a gente vai. E assim, a gente bem tranquila, né? E aí a minha irmã me passa uma mensagem falando, eu já estava na reunião de família, que a minha mãe, isso já no fim do dia, eles não conseguiram consultar mais cedo, e aí fez o exame de sangue, as plaquetas. Dentro da normalidade, é uma média de 150 mil para cima. As plaquetas dela estavam dando 28 mil no exame de sangue. O médico já sabia, mas ele não quis falar, né? Porque não tinha um diagnóstico fechado. Ele falou: Olha, daqui vocês não saem. No caso, o genro, porque ela estava com meu Uhum. esposo, ele pode ir para casa, avisa a mãe, daqui vai para o hospital da criança, fechar um diagnóstico. E falou que podia ser uma leucemia. E aí, Desse jeito, assim, na lata. mas até então ele foi bem tranquilo, porque assim, olha, existe uma possibilidade, né? Aquela coisa Foi toda. empático. Mas ele já sabia, né? E aí meu esposo chegou e assim, ele me falou, quando ele me falou, meu chão abriu. E eu falei, como assim uma leucemia? Uma leucemia? Eu dei um surto. Eu dei um surto que, é, como eu fiz muitos exames a vida toda, assim, com a Manu e com o Arthur, a gente tinha um plano de saúde na época muito bom, e eu passei muito tempo, né, um ano, eles sempre no hospital, o ano todinho. Então, a Manu mesmo, eu fazia todos os acompanhamentos. Eu comecei a pegar as pastas e jogar no chão e abrir e olhar os resultados de exames. Porque eu falava assim, aonde que eu falhei? Onde que eu errei? Primeira coisa que você se pergunta. Eu falei, não, 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 não. Onde que eu falhei? E aí ele falou, calma, que é só uma possibilidade, ainda não tem um diagnóstico fechado. E aí, como a minha mãe tinha, ela que tinha levado com ele a Manu para fazer essa consulta, foi ela que internou. Eu não podia trocar com ela. Então, ela internou no HCB. De imediato, a ambulância levou a minha mãe com a Manuela para o Hospital da Criança. Eles já começaram a fazer todos os exames. No outro dia, 8 da manhã, eu troco com a minha mãe. Quando eu entro no quarto, já está a equipe médica levando ela para o centro cirúrgico. Estava só aguardando acompanhante, já está tudo pronto. E aí ela fala: vamos para o centro cirúrgico fazer o mielograma, que é o exame que fecha o diagnóstico de leucemia. Vamos. E aí, ali para mim, é aquele choque, eu sem saber de nada, sem entender. E aí até o anestesista vem conversar comigo e falar para mim, olha, mãezinha, se acalma. Eu estava muito nervosa, se acalma, porque nada do Não é que pra você menos, né? fez ou do que você viesse a fazer ia mudar isso. Nada. E aí eu perguntava para ele, mas você acha que eu fui falha como mãe, como cuidadora ali da saúde dela? Não, 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 não. As células cancerígenas, elas existem, né? E o Down, ele tem essa probabilidade. Sibeli, eu não sabia disso. Você acredita? Eu não sabia que a criança com síndrome de Down, ela tinha essa tendência a desenvolver o câncer. E aí, para mim, foi um baque. Então, assim, eu custei nós voltamos para o quarto depois, e aí, menina, eu até consegui descansar um pouquinho, né, assim, porque eu passei a noite anterior sem dormir, ali você fica pensativa demais, é Um uma situação. diagnóstico muito cruel e Sim, pesado, né? sim, porque assim, quem recebe um diagnóstico de câncer só pensa na morte. É. É uma sentença de morte. Você não pensa que vai existir vida pós um diagnóstico de câncer. Então, eu lembro que
Cedinho, cedinho, cedinho. O doutor abriu a porta. Quando ele abriu a porta com papel na mão, sabe? Dentro de mim eu já sabia. E aí eu falei, fechou, né? Aí ele fechou. É leucemia LLA tipo B. Aí eu perguntei, quando começamos o tratamento? Ele hoje. Quanto tempo pra gente ficar aqui nessa primeira fase? Aí ele falou, uma média de 20 dias. Ponto. Nossa, 20 dias. E aí ele foi, né? Só que eu vou te falar. Nós ficamos 47 dias na primeira internação. A Manu deu uma intercorrência nesse período e foi a fase assim. Eu falo que é um tratamento de choque, sabe? E foi uma fase muito difícil. Se brincar, foi a fase mais difícil da minha vida. Ficar ali dentro com ela reclusa, sem ter apoio de ninguém, Sem ver os outros filhos, né? sem ver os outros filhos, sem um suporte, porque assim, eu digo sem um suporte, porque uma coisa é você ter é você estar em casa tendo suporte, outra coisa é você estar trancafiada, reclusa, sabe? Num leito de E hospital. num lugar com tantas histórias pesadas, tristes, né? Exatamente. É um E ambiente deprimente, na verdade. olha, é um tratamento de choque lá dentro. Por mais que o hospital seja a nível particular, por mais que o hospital seja um hospital bom, né? Eu não tenho do que reclamar. Graças a Deus, eles, assim, o hospital, ele supre muito as nossas crianças, cuidam muito bem. O atendimento é muito bom, mas minha primeira amiga, eu fiz uma amiga lá dentro, que já estava há 11 meses. E aí fiz essa amizade. Ela tinha uma criança, a Melzinha, também, Dalzinha, coisa mais linda do mundo, sabe? Melzinha mais nova que Manuela. E aí nós ficamos amigas ali todo dia. A gente se falava, ela no leito dela, eu no meu, falávamos pelo telefone, íamos para a brinquedoteca, né? As meninas brincavam. Com 33 dias ela falece. E aí meu mundo desabou, porque eu até então não entendia que assim, sabe, eu não conseguia processar tudo tão rápido. Eu não conseguia processar. Quando a Melzinha faleceu, eu falei, meu Deus do céu, como eu vou ficar aqui? E aí eu já pensava que eu poderia ser a próxima mãe, sabe? A não sair com a minha filha de lá de dentro. Só que dentro desse período eu já tinha criado o grupo de WhatsApp, e aí eu já estava interagindo com outras mães. E tem um lado bom e tem um lado ruim de tudo isso. O lado bom é que você tem um suporte lá dentro, que você tem um acolhimento com as outras mães. Você se acolhe, aliás, elas te acolhem e você acolhe as outras Sim, mães. Então, a uma gente troca. tem a gente tem um instinto maternal muito, né? Nós mulheres. Então, eu fiz muitas amizades, só que aí você começa a se apegar às crianças. Se apega mesmo, não E tem como não se apegar, né? sim, é impossível, né? Você começa a se apegar, e aí uma criança falece, a outra falece, e aí você sofre. Enfim, no início E foi não tem como não ver um pensamento, né? E será que minha vez é a próxima? exatamente. É Será que eu cruel. vou sair daqui eh, sozinha, né? Igual as mães saem, né? É só para eu entender, né? Entendendo também, explicando para as pessoas também um pouquinho sobre um tratamento oncológico de leucemia. Como que funciona o tratamento? Vai direto para químio? Como é que é? Então, funciona assim. Nós temos aí alguns tipos de leucemia, né? É, a Manuela foi acometida pela leucemia mais branda, que é a mais comum. Ela é muito popular entre as crianças de 6 anos, né? É de 6 anos. Então, essa leucemia é uma leucemia aguda, que os sintomas eles começam assim muito rápido. Então, a gente precisa muito ficar atenta ali atenta aos sintomas, aos sinais, porque quanto mais rápido você descobre, É melhor. menos debilitada a criança ela vai estar. E significa o quê? Que no período da indução, que é a primeira internação, a primeira fase do protocolo, né? Todas as crianças elas vão ter um protocolo, um passaporte, com muitas fases.
Então, a leucemia LLA do tipo B, a mais branda, o protocolo dela é o mais longo, é um dos mais longos. E aí, quando eu descobri esse diagnóstico ali, com poucos sinais, com pouco tempo, porque foram semanas, questão de dias, a Manuela não estava tão debilitada. O que foi de grande valia para ela no Sim. sentido de ela debilitou bastante na indução, na primeira internação, mas graças a Deus nós saímos, né, para ela continuar com as outras fases. Mas é ficar atenta aos sinais, porque é, existem crianças que ali na primeira fase ela não resiste. Ela não consegue passar. Pra você ter uma noção, a Manu ficou 33 dias sem pisar o pé no chão, acamada. Ela não conseguia. Por quê? Porque uma das principais características da leucemia já é a dor na perna, a dor Hum. muscular. E aí, o Down, ele já tem também, né, por ele ser muito elástico, essa frouxidão ligamentar. Então, com a quimioterapia, que já inicia, você começou o tratamento começa assim, com as injeções de corticoide, né? Na verdade, eles começam a tomar, fazer uso do corticoide. Tem ali a fase de preparação, que são alguns dias. Da Manuela começou no dia 25, que caiu na terça. No sábado, a gente já começou com a químio. Então, foi muito rápido, né? Começa com o uso do corticoide, ali a fase preparatória. Quando chega pouquinhos dias depois já começa com a químio. E aí faz a químio tanto é, entrar no porte, né? Uhum. Eles precisam do pique ou do portocate. E aí depois já foi na medula óssea, né? Então, assim, com 2 meses e 2 dias de tratamento, a gente refez o exame que atesta o diagnóstico, que é Uhum. o mielograma, a Manuela não tinha mais nada de células cancerígenas. Amém. E no primeiro mielograma dava mais de 95% de Nossa. medula óssea comprometida com o câncer. Ou seja, as células cancerígenas já estavam tomando a medula dela. E aí você vai me perguntar assim, Chalma, mas se com 2 meses e 2 dias já tinha limpado, já estava curada, vai continuar o tratamento? Vai, Tem que continuar, né? vai. É protocolo, porque ele volta, né? Uhum. Então, o tratamento da Manuela dessa leucemia é de 2 anos. Como a Manuela é Down, é 2 anos e meio. Isso no protocolo, fora as intercorrências. Esse protocolo, quando você fala o quê? Da químio mesmo? Porque assim, ó, quando a criança ela recebe um diagnóstico, eles vão montar um passaporte. Uhum. Esse passaporte, ele vem primeira fase, segunda fase, com datas, inclusive, terceira fase, e vai seguindo, sabe? Até finalizar o tratamento. Então, é, a gente vai acompanhando todo aquele passaporte e à medida que o corpinho dela vai respondendo, eles vão modificando ou não. Uhum. No caso dela, sempre teve boa resposta, então a gente foi seguindo. Mas mesmo que, vamos supor, tem algum efeito colateral de uma químio que é mais forte, então eles diminuem naquela químio ou de repente eles tiram aquela químio e eles agregam colocando outra químio que de repente é uma químio que pode suprir, entende? Uhum. Então a gente precisa seguir à risca aquele passaporte. E é um passaporte mesmo, porque assim, desde que nós começamos o tratamento, eu nunca faltei com ela um só dia da semana no hospital. E no início, 3 vezes por semana eu precisei estar com ela no hospital, né? Depois, claro, vai diminuindo. Hoje nós estamos finalizando, graças a Deus. Amém. A última fase são 104 quimioterapias. Ela fez a 101 na segunda. Na segunda, a gente vai entrar na 102, ou seja, dia 8 a gente finaliza, ela bate o sino. Amém. Glória a Deus. Que tremendo, hein? Que forte.
Fico É muito isso. feliz por estar dando tudo certo, né? Sim. Ela veio realmente com a missão, né? E dentro dessa missão nasceu o quê? As Mães da Onco, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse o que que é, o que que vocês fazem, como é que funciona. Então, eh, nessa primeira internação, na indução, que é o período mais longo que a gente fica dentro do hospital, porque existem outras internações, né? Eu passei pelo menos mais 5 com a Manu de 5 dias. Isso internações de agendamento, que a gente Uhum, precisa internar, já estava agendado para ela fazer uso de uma determinada quimioterapia que a gente precisa ficar no mínimo aí 5 dias, uhum. porque ela é DAO, então ela não sai antes. Uma criança típica sai com 3 dias, né, normalmente. Enfim, nessa primeira internação, quando a gente internou, depois que eu consegui digerir o diagnóstico, né, eu tive uma resposta muito. Cada um reage de uma forma. Sim. E eu fiquei muito apreensiva. Por quê? Porque eu não sabia como minha vida ia ser com as outras crianças lá fora, sabe? Não falo nem da mais velha, porque a mais velha sempre foi amiga, ela sempre me ajudou muito, sempre foi um suporte, né? Sim. Mas eu digo os mais novos, porque além dos gêmeos da Manu, ainda tinha um Heitor que era assim, Carrapinha do Tacho, né? sim, muito pequenininho. Então, eu pensava, eu sempre dividi ali o financeiro, né, com meu esposo, e aí eu dava aula de personal nessa época. E aí eu pensava, meu Deus, eu vou ter que abandonar, né, meu trabalho, como é que eu vou fazer? Mesmo em casa, cuidando das crianças, eu sempre dividia a renda com Uhum. ele, né? Então, eu pensava, como é que a minha vida vai ser de hoje por diante? Como é que as crianças vão ficar? Ficava na casa de um, ficava com a minha mãe, ficava na casa da minha sogra. E ali me causava um desespero, sabe? E aí eu comecei a ficar muito apreensiva. E aí eu percebia que a gente não tinha acolhimento lá dentro. A gente não tinha acolhimento, muitas vezes a gente não tinha um tratamento humanizado, sabe? Eu sentia que eles cuidavam muito bem dela, mas eles cuidavam dela, As mães. sabe? Sabe, muitas vezes eu me sentia invisível naquele lugar. É como se a prioridade, claro, a prioridade é ela, mas, gente, e nós, sabe? A gente precisa de uma palavra de conforto, a gente precisa de um cuidado, e muitas vezes elas entravam e saíam do leito. E eu tava ali desabando, sabe? E eu não sentia um tratamento humanizado de forma nenhuma. Pelo contrário, às vezes, quando eu perguntava demais, eu me sentia até retalhada, sabe? Eu sentia uma certa retaliação. E aí, eu sou muito reativa. Então, algumas coisas aconteceram ali dentro e eu acabei me direcionando à ouvidoria do hospital. E a supervisora, aliás, a responsável pela enfermagem, né? A supervisora da enfermagem, eu tive algumas reuniões com esse pessoal e eu acabei descobrindo que ali eles tinham uma política de tratamento humanizado. Ou seja, Só não fazia. algumas sim, outras não. Eu vivenciei uma situação muito difícil lá dentro, sabe? De queda de pressão. E a enfermeira, eu passei mal enquanto ela tentava coletar o sangue da Manu de madrugada. E eu tentava falar com ela e ela não me ouvia. E eu falava assim para ela: eu vou desmaiar. E ela estava preocupada com o horário da coleta. E ela me pediu para levantar, para poder ajudar, segurar a Manu. E quando eu fui levantar, eu dei uma queda de pressão. Sibeli, eu não via nada. Eu não Nossa. via nada. Só para você ter uma noção, eu fui descobrir a identidade dela uns 20 dias depois. Por quê? Porque quando eu levantei, eu dei uma queda de pressão que eu não conseguia visualizar essa pessoa. E aí eu falava para ela que eu estava prestes a desmaiar. E eu tive que ajoelhar no meio do leito, porque eu ia desmaiar. Ela coletou, E- fez a coleta, reclamando.
falando assim, reclamando ali, sozinha, reclamando porque ela estava fazendo sozinha, porque era para eu ajudar. E eu falava, eu tô tentando levantar e eu não consigo. E ela foi embora e ela me deixou passando Nossa. mal no leito. E aí, os próximos que foram entrando, eu fiquei anêmica, né? Porque você perde, você fica Não é pálida. pra menos. Eu perdi os sentidos e eu consegui subir, porque eu estava no chão, e eu consegui sentar na poltrona. E os próximos que foram entrando, mas você está passando mal? Você está passando mal? Tô. E ninguém fazia nada. Mas, gente. Nada, nada, porque, pasme você, não tem medicação dentro do hospital para as mães. Não existe. A gente não recebe medicação. Nossa. E aí, resumindo, quando entra uma pessoa no leito e ela me vê passando mal e ela fala assim, isso está desde quando? E eu conto para ela toda a situação. Ela fala para mim, não, isso não pode acontecer. Aqui as pessoas trabalham porque elas optaram, elas escolheram, elas fizeram um processo seletivo. Você não está aqui porque você quer. E É. aí foi quando eu comecei a anotar tudo que acontecia. Aí eu tive que ter reunião com a ouvidoria, contar tudo que aconteceu, porque já tinha outros acontecimentos. Eu tive que ter reunião com a supervisora da enfermagem. Uhum. E aí ela foi olhar no sistema para descobrir quem foi a pessoa que me deixou literalmente agonizando no chão, sabe? Que horror. Então, a partir desses acontecimentos, eu entendo que isso não é digno de uma mãe que já recebeu um diagnóstico de câncer de um filho passar. E aí eu começo a me mobilizar, crio o grupo e começo a interagir com as outras mães, começo a acolher as outras mães, sou acolhida também por essas outras mães que eu adiciono no grupo, e olha, isso teve uma intensidade. Nasce as mães da Onco, sabe? E ao longo de um ano, eu tenho alta com a Manu dia 9 de junho, a gente vai para casa, aliás, dia 6 de junho, a gente vai para casa. Quando a gente começa a retornar ao hospital, eu começo a ter as reuniões. Eu fico um ano sendo porta-voz dessas mães, anotando todas as demandas e levando para o pessoal, né? Com um cargo Uhum. um pouquinho Sim. mais acima. E começo a verbalizar ali tudo o que está acontecendo. Olha, a gente está vivenciando isso, isso. No início foi bem difícil, Sibeli. Por Imagina. quê? Porque eles entendiam que eu tentava fazer confusão, que eu Hum. tentava tumultuar, quando na verdade a minha intenção sempre foi agregar, alinhar. E aí no início eu precisei realmente tumultuar para eles entenderem que eu não ia desistir. E aí até o momento que eles entendem que tudo que eu estou levando para eles, né, tudo que eu estou levando é algo que assim a gente leva como usuária. Uhum. Por quê? Sim. Porque a gente vivencia e a gente precisa que seja ajustado. E aí eles começam a ajustar e as coisas começam a tranquilizar. Então eu fico um ano fazendo essa linha até que eu interno com a Manu um ano depois, exatamente nos mesmos dias, em junho, né? Um ano depois, eu fico com ela ali 11 dias. Ela teve uma pneumonia, foi um início. E aí eu começo com o social, que é a entrega dos kits, né? Uhum. Eu faço uma carta aberta, é o relato de uma carta aberta às mães da Onco no meu Instagram, e essa carta, assim, as pessoas acabam se compadecendo, a gente consegue colaborador que consegue ajudar, e aí eu consigo começar com os kits. Então, um ano depois, eu começo com o social e nós estamos em 2025, Isso. né? Então, agora fez um ano. Então, a gente já tem aí 2 anos, né? O grupo já tem 2 anos, pouco mais de 2 anos. E graças a Deus as coisas estão fluindo. Eu formalizei, consegui Amém. formalizar mês passado, né? Nós internamos e já havia aí 10 meses, quase 11 meses que ela não adoecia, mas ela teve aí uma garganta, a garganta inflamou, o início de infecção. E foi bom, porque eu precisei voltar para aquele lugar, eu precisei vivenciar de novo tudo que eu já havia vivenciado. E aí a gente acaba formalizando, né?
E eu tenho alguns projetos em mente, já tenho uns projetos que já saíram do papel, outros ainda estão no papel, né? Então, as Mães da UNCA, ela nasce justamente para acolher, para cuidar da mãe, sabe? Para dar o suporte de um kit de higiene que elas não têm lá dentro. E Porque, elas são da onde? São daqui do DF ou tem de vários olha, eu lugares? vou te falar, no grupo eu tenho mães de Goiânia, Tocantins, Desses lugares. Roraima, das tribos indígenas, Olha. até da Venezuela, sabe? Então, Porque não é comum esse tipo de acolhimento, não tem. na verdade, assim, Eu nunca tinha Sibeli, visto. o que que acontece? Até tem uma associação que ela cuida muito das nossas crianças, Uhum. mas ela é muito burocrática quando se fala da mãe. Porque a mãe, vamos lá, a mãe ela já enfrenta toda uma resistência, a mãe ela já perdeu o companheiro, a família já abandonou, porque eu bato nessa tecla do Uhum. abandono É, afetivo, sim. sabe? Já sofri algumas, como é que eu posso te dizer? Retaliação não é de família, né? Vamos dizer assim, as pessoas elas não gostam quando eu falo do abandono afetivo, porque isso toca muito em Sim, quem te abandona. sim. Isso toca muito no ego de quem te abandonou, de quem te deixou no barco É, mas sozinha. precisa falar sobre isso. Sabe, as pessoas elas não gostam, eu já arrumei muita confusão, sabe, por conta disso, porque quando elas leem o Instagram, o meu Instagram da Carta Aberta, que fala sobre o abandono afetivo, elas ficam com raiva de mim. Mas olha, eu não preciso marcar ninguém. Uhum. Quem abandonou, eu digo isso não da Chalma, mãe da Manuela, eu digo isso das mães oncológicas. Uhum. Quem abandonou sabe, né? Sim, Então, essas mães, elas se sentem sozinhas. É uma rotina árdua, é uma rotina solitária. É uma jornada solitária e é uma jornada que ela não tem prazo. Ela tem prazo para começar, porque o tratamento ele começa após o diagnóstico, mas ela não tem prazo para finalizar. não tem prazo, é. Não existe esse prazo. Então, a gente tem mães aí no grupo que tem 5 anos, pelo menos 5 anos em tratamento a criança. E essa mãe está semanalmente no hospital, quando ela não está internada, o mês todo com a criança, sabe? E aí você me pergunta, como está o psicológico dessas mães? Imagina, Sibeli. Tem Nossa. delas que surtam lá dentro, sabe? E aí falta muito a questão da empatia, falta muito a questão do acolhimento, não só de você dar uma palavra, mas Sim, do psicológico, do emocional que sim, precisa ser trabalhado. sim, com E aí certeza. você vai me perguntar, mas ninguém tem atendimento psicológico? Não, algumas até têm, elas fogem. A gente foge muito Porque também é difícil ficar disso. mexendo ali na dor, né? A gente foge, eu falo de mim também, por quê? Porque eu nunca quis ir para terapia. Minha terapia sempre foi igreja e academia, sabe? Uhum. Foram duas coisas que eu precisei me apegar em Deus, que sem Deus eu não teria conseguido Sim. passar essa barra. E a outra coisa que eu precisei recorrer, porque eu sou profissional de educação física e fazer exercício, treinar é questão Ajuda, né? não falo do físico, da estética, mas é questão de buscar ali um equilíbrio, de gastar, de Sim. cansar mesmo, sabe? De cansar o meu corpo para que eu pudesse descansar de repente a mente, porque você não consegue acompanhar. É muita informação, é muita coisa, né? A vida dá aquela volta de 360 graus. Sim. Sabe? Então, essas mães, elas acabam ali definhando, literalmente. Por quê? Porque quem recebe o diagnóstico é a criança, mas quando você olha, é a mãe que é doente, É, porque, sabe? porque também a criança ela não vai ter essa noção do que está acontecendo. Não. E a mãe, nós que somos mães, a gente sabe que a gente às vezes anula a gente mesmo
por conta dos filhos, né? A gente esquece da gente e luta assim com tanta garra. Às vezes a gente faz mais por eles do que a gente faria por Sim, nós, sim, né? sim, Eu fico vendo, gente, é muito forte falar sobre isso, sim. Chama. Eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de te conhecer, sabe? De ouvir você, de falar com você. Cara, que projeto, assim, incrível. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada, Eu já Sibeli. quero ir a algum encontro, não sei como é que funciona, mas eu já quero ir, eu quero conhecê-las. É, não tem como, Chama, também não se emocionar. Não tem como. Porque é uma parte da maternidade atípica diferente, né? Sim, Diferente, porque sim, querendo ou não, está envolvendo também uma doença, né? O sim, diagnóstico de doença e o câncer. A gente sabe que o câncer é a doença mais agressiva que sim, tem, sim. é a doença mais difícil de lidar, né? Que você tem que ter um emocional bom. E assim, como é que as mães que vão ver aqui, como é que elas se conectam a você, ao seu projeto? Então, a gente ainda está em fase, assim, né? A formalização saiu graças à ajuda de pessoas que acreditaram, porque faltava um valor. Sim, E eu vou te falar, eu pensei ao longo desses 2 anos e tanto em não formalizar, mas graças ao apoio até de outras mães, ao apoio de pessoas que sempre me impulsionaram, porque na verdade eu precisava ser incentivada, porque assim, é um trabalho desafiador, você trabalha 100% voluntário. Hoje já sim, existe a frente parlamentar aqui, ela consegue ele te impulsionar, te dando credibilidade, sim, porque né, a frente parlamentar ela acaba passando a imagem, a gente acaba tendo uma credibilidade por ser membro da frente parlamentar. sim. Então eu decidi, formalizei mês passado, mas assim, falta muito ainda, a gente ainda não tem recurso, a gente não tem uma sala, né, para guardar. Mas vai lá, vem cá, vem um outro e acaba fazendo doação dos kits de higiene, que é aquilo que eu levo semanalmente para entregar, porque veja bem, como você interna com uma criança com intercorrência, como funciona? A Manu tá em casa. E aí minha mãe me liga e fala assim, igual já aconteceu algumas vezes. A Manuela deu febre. Dá o remédio para ela que eu tô chegando. Eu só pego a Manu, a Já, pasta e já, sigo. É 1 hora, tem que estar no hospital. Como eu faço uma mala, Cibele? não tem como. Sabe? E aí você se pergunta, como a mãe, que ela não tem uma rede de apoio, um suporte, como que ela vai fazer lá dentro? Ela não faz, ela fica sem, ela não tem um sabonete, ela não tem um mais. A criança tem um kitzinho básico lá, mas o adulto não. E aí eu vou perguntando semanalmente no grupo, quantas precisam do kit? Quantas estão internadas por intercorrência? Ou quantas internam, é, estão aí de agendamento e a criança teve intercorrência e elas vão ficar 15, 20, 30, um mês, 4 meses. A gente tem mãe lá com 1 ano, Cibele, sabe? Como é que E faz, aí né? você me pergunta, como que fica lá sem creme dental, sem, vamos dizer, sem um absorvente, sem um shampoo, sem um condicionador? Gente, E são coisas básicas, né? básicas. Eu canso de falar sobre isso. Qual a mulher que vive hoje, não, hoje, dentro da normalidade, em casa, sem um condicionador, sem um shampoo, sem um absorvente, sem Aí um a creme gente de vê que é o pele? básico até dá para manter a autoestima, né? O mínimo. Sabe, é o mínimo, porque assim, ela vai receber visita lá dos médicos a todo momento, as pessoas estão entrando no leito e aquela mãe perece. Então já começa aí, né? A gente tem alguns projetos, que é projeto da beleza, uma mãe é sorteada, a gente manda para o salão, é o dia daquela mãe, ela vai sozinha, né? A gente acaba tendo outros projetos, tem o projeto Apadrinhar também, a pessoa, o voluntário, manda ali a cartinha com o brinquedo, a gente entrega. Muitas dessas crianças receberam o brinquedo, elas já faleceram. E aí você olha a foto, mas ela foi amada no período de Sim, tratamento, você concorda sim. comigo? Ela foi amada. E assim, dói falar, né? A criança. Hoje eu olho para as fotos, eu sei que ela já faleceu, mas
a gente sabe que ela deixou uma missão, ela deixou um legado, né? E eu falo, bato muito nessa tecla, até a nível de conforto, eu levei muito tempo, Cibele, como mãe, para entender isso, sabe? Chalma, como é que você está à frente de um projeto que falece crianças constantemente? Então, eu vou te falar, por muito tempo eu falava para Deus, Deus, eu não consigo ficar à frente disso, porque sempre que falece uma criança no grupo, eu sei, mesmo que as outras mães não saibam, mesmo que a mãe ela fale assim, eu não vou contar para ninguém, ela me chama no privado e ela me agradece, ela fala, olha, eu Elas ficam até com receio, né, de causar esse medo isso, e pavor nas isso, outras, né? E acaba exatamente. sofrendo sozinha Sim, também. exatamente. Sábado, eu estava longe, nós até falamos, né? Uhum. Eu estava longe no período de. Eu fui tentar descansar, né? Descansar um pouco a mente. E aí me chega uma mensagem no WhatsApp, de longe eu vi o nome dessa mãe. E a gente já falava há algum tempo, e ela internada com o filho. Quando eu vi a mensagem assim, eu já senti. Ela vai me dar a notícia de que o filho faleceu, um rapazinho. E aí eu peguei o telefone. Quando eu escutei a mensagem, ela fala para mim, Chalma, então, amiga, tô passando para te falar que o Marcos descansou. Aí eu falei para ela, eu já sabia. A gente cria uma afinidade tão intensa com essas mães. E você vai me perguntar, mas você não sente? Sinto, sinto, eu sinto muito. Eu já chorei, eu já descabelei, Cibele. No início eu ficava muito prostrada com isso. As pessoas me questionavam: Nossa, mas a sua filha tá tão bem. Gente, não é questão da Manuela estar bem. A questão é que você vivencia com essas pessoas o tempo todo, sabe? Você faz o tratamento, você se encontra semanalmente Você com se as envolve, crianças, né? com a mãe, é uma família, sabe? Por quê? Porque a UTE é um local que a gente se encontra o tempo todo. E aí a criança falece, você não sente nada. Não tem A dor como. é a mesma, é como se, muitas vezes é como se eu tivesse perdido minha filha, sabe? Sim, E aí eu cheguei ao ponto de pedir em oração para Deus me blindar. sim, Eu não consigo ficar à frente desse projeto se eu não for blindada sim. emocionalmente, sabe, para isso, porque nós já perdemos em menos de um mês 6 crianças. Nossa. 3 do grupo e 3 à parte, mais crianças que a gente convivia, porque muitas mães elas optam por não entrar no grupo, Sim. até porque elas se fecham, Uhum. né? E aí eu acabei entendendo para eu sobreviver diante de toda essa situação, para eu tocar esse projeto, eu acabei entendendo, Cibele, que a jornada de uns elas vão ser mais curtas que a jornada de Sim, outros. sim, E que independente se o Marcos foi recolhido antes que as outras crianças, ele também deixou uma missão. Aliás, ele cumpriu a missão deixando um legado. Porque quando você conversa com as famílias, é, houve um ensinamento. Não foi em vão, sabe? E é isso que me deixa conformada de pensar que o Lincoln, que era bebê, que recebeu o diagnóstico ainda bebê, né? A mãe dele também tem um diagnóstico de câncer. Ele nossa. faleceu 2 anos e pouquinho, se eu não me engano. Quando você vai conversar com a mãe dele é só alegria. E se você perguntar assim, Ana, se você pudesse, você passaria tudo isso de novo para ter o Lincoln? Ela ia falar que sim. Por quê? Porque foi o período que ela esteve com o filho, foi o período em que ela lutou pelo filho. E ele deixou um legado, a missão dele foi cumprida, né? Então a gente acaba se conformando, sabe? Algumas pessoas me perguntam assim, Chalma, e a Manuela? A Manuela, eu entendo que o período que ela passar aqui com a gente, sabe? Graças a Deus ela foi curada, Amém. mas eu não sei, eu não tenho como saber quanto tempo de É, não dá vida que pra ela saber. tem. E o período que ela passar, sabe? Ela deixou esse legado, a missão dela foi cumprida. Sim. Por quê? Porque eles mudam toda uma história na vida dos familiares. Eles mudam a história da família. É isso. Nossa, é forte.
Tchau, infelizmente a gente está chegando no fim. Me senti muito tocada, né, por todo o que conversamos aqui. Eu queria que você olhasse aqui para essa câmera, deixasse uma mensagem para as mães da Onco. Então, o que eu tenho para falar é não só para Sim. nós, né, mães oncológicas, o que eu tenho para falar para as mães atípicas e para as mães que a gente nunca sabe o dia de amanhã, Cibele. Ninguém está pronta para receber um diagnóstico. Eu falo que eu recebi o diagnóstico, tantos diagnósticos da Manuela, sabe? Que ela não tinha batimento cardíaco, da cardiopatia, da síndrome de Down e da leucemia. E eu olho para a Manu e eu vejo o milagre que ela é. Que ela é um milagre. E que, assim, não se abatam, não se abatam, não se prostrem, sabe? Existe uma força dentro, a gente só sabe o tanto que a gente é forte quando a gente realmente precisa ser. E olha, foi através da Manu que nasceu essa Chalma aqui. Porque antes eu realmente, a minha vida não tinha sentido. E hoje eu vejo em mim uma força, claro, ela vem do alto, ela vem do céu. Ela vem de Deus, mas eu vejo em mim uma mãe atípica, que eu não imaginava, Cibele, eu não imaginava, sabe? Então, não desistam, independente do diagnóstico que vocês receberem, independente da situação, vai existir vida, sim. Vai existir vida. Nem sempre é uma sentença de morte. E se for, vai deixar um legado. A missão vai ser cumprida. É isso. É isso. Chalma, muito obrigada pela sua presença aqui, Eu que né? Por esse agradeço. papo aqui que nós batemos aqui tão forte, né? Foi muito forte. Mais uma vez eu quero te parabenizar por esse Obrigada. projeto, por não ter se deixado levar pelo medo, né? De Uhum, estar à frente uhum, de um tema assim tão forte, tão uhum. impactante, né? E que mexe tanto com a gente, mas Sim, você ter sim. aceitado o seu chamado, né? Uhum. A sua missão de vida. Quero deixar um abraço para todas as mães atípicas que integram o projeto aqui da Chalma. Quero conhecer vocês. E é isso, que Deus abençoe, né? Abençoe sua família, a Manu, continue restabelecendo a saúde dela. Sim, sim, Assim como cada mãe, né? Cada filho de cada mãe que acompanha, né? No teu projeto. sim. Eu declaro assim, desejo as bênçãos, assim, de Deus infinitas Amém. sobre A gente vocês e sobre os recebe. seus projetos Amém. e tudo mais. Obrigada, Cibele. Eu agradeço demais a oportunidade. E a gente tem o Instagram, né, das Mães da Onco. Lá tem contato. E abracem a causa. É isso. Obrigada, gratidão. Obrigada a você. É isso, gente. Ficamos por aqui e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!